Chegou essa mensagem para você, não é à toa. Deus quer falar contigo. Se você não quer mais saber de Cristo, se você não quer mais saber da igreja, está tão ferida por conta das pessoas que dentro da igreja te feriram, e você vai entender o porquê. Eu peço que você ouça até o final, para você entender o que Deus quer falar com você. E diz assim, em Mateus 13:36. Então Jesus deixou a multidão e voltou para casa. Os discípulos chegaram perto dele e perguntaram: Conte para nós, o que quer dizer a parábola do joio? Jesus respondeu: Quem semeia as sementes boas é o Filho do Homem. O terreno é o mundo. As sementes boas são as pessoas que pertencem ao reino. E o joio pertence ao maligno. O inimigo que semeia o joio é o próprio diabo. A colheita é o fim dos tempos. E o que fazem a colheita são os anjos. Assim como o joio é ajuntado e jogado no fogo, assim será o fim dos tempos. O Filho do Homem mandará os seus anjos, e eles ajuntarão e tirarão do reino todos os que dizem e fazem com que os outros pequem, e também todos os que praticam o mal. Depois os anjos jogarão essas pessoas na fornalha de fogo, onde vão chorar e ranger de dentes de desespero. Então o povo brilhará como o sol no reino do seu Pai. Se vocês têm ouvidos para ouvir, então ouçam. Cristo, ele vai mandar os seus anjos separar o que é joio e o que é trigo. E o que eu quero te dizer é que se você está ferido, se você está ferida, por conta de pessoas que dentro da igreja era para ter te abraçado, mas na verdade eles te desprezaram, eles te machucaram, eu quero te dizer que Cristo, ele pode te curar. Somente ele pode curar as suas feridas. Eu vou te contar um testemunho, eu vou te contar daquilo que eu vivi. Eu vivi. E eu falo que se eu estou de pé ainda, é por misericórdia de Deus. Um dia eu já estive como você. Para quem não me conhece, eu cresci a minha infância inteira vendo os meus pais praticando tudo ao contrário daquilo que a Bíblia dizia. Para quem não sabe, o meu pai ele é pastor. E a minha infância inteira, eu vi o meu pai pregando, subindo em cima do altar, pregando a palavra de Deus, cantando para Deus. Mas na verdade, quando ele saía da porta para fora, ele adulterava. Ele mentia e ele passava a perna nas pessoas. Aonde eu via o meu pai cantar, pregar, o meu pai, eu já vi uma das amantes dele, que ele tinha relações, virar para mim e falar comigo: seu pai me prometeu que ele iria largar sua mãe para ficar comigo. E eu, você, o seu pai e seu irmão, viveremos juntos. Aonde eu via o meu pai trazendo promessas para mulheres. Aonde o meu pai falava coisas que não estavam e fazia coisas que não estavam de acordo com a palavra. Foi aí a minha infância, onde eu cresci com raiva, onde eu cresci porque eu não entendia o porquê aquilo estava acontecendo comigo. Aonde, com o tempo, quando eu fui crescendo, eu via pastores vendo meu pai fazer coisas de errado, mas eles ficavam calados. Aonde eu só era amada se eu era útil, dentro da igreja e fora da igreja. Aonde eu via os mesmos pastores que deixavam meu pai fazer coisas de errado, eu via eles abraçando mulheres. Eu via eles dando de cima de mulheres. E eu cresci num ambiente totalmente assim, aonde eu tinha nojo, tinha raiva de pessoas assim. Até que certo tempo o Espírito Santo falou comigo assim. E, gente, eu não entendia o porquê que eu nasci naquele lugar, o porquê que eu tive que conviver com aquele certo tipo de pessoas hipócritas. Porque falavam, mas faziam totalmente diferentes.
E eu falava, Deus, por que o Senhor me colocou aqui? Por quê? Por que o Senhor está fazendo eu viver isso? E o Espírito Santo falou comigo assim, calma. E eu falava assim, Pai, eu não quero mais saber de igreja. Eu não quero mais saber de... Eu falava com Deus, Pai, eu não quero mais saber de igreja. Olha o meu pai, olha fulano, olha ciclano. Olha o que eles estão fazendo com o seu altar, Deus. E sabe o que o Espírito Santo falava comigo? Não preocupa com eles, porque no final dos tempos eu vou ver com eles. Faça o seu trabalho. E naquele momento eu não entendia, mas eu continuei trabalhando, eu continuei fazendo. Chegou um certo tempo onde eu já estava, não sei se eu estava noiva ou casada, ou estava casada, se eu não me engano eu estava casada. Estava casada com meu marido agora. Obviamente, eu só tenho um, tá? Ai, é modo de falar. Com meu marido. E a gente congregava numa igreja rígida. Esse presbítero, ele mandava a gente pregar aquilo que ele queria. Onde Deus me mandava pregar contra o adultério. Onde Deus me mandava pregar contra fornicação, contra mentira, contra engano, contra orgulho. E toda vez que eu ia para a igreja, o pastor falava, é para você pregar de amor, viu? É para você pregar assim, 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 assado. Não quero palavras duras, porque senão não vai atrair as pessoas. Para quem não sabe, essa igreja onde eu congregava, onde eu fui, é missionária, aonde em tempos vai trocando. E no início, aonde eu congregava, eu tinha um pastor, ele era muito usado por Deus. Eu agradeço muito porque eu e meu esposo, nós fomos muito doutrinados por eles. Gente, eu não tenho palavras para explicar o tanto que Deus usou eles na minha vida e na vida do meu esposo, porque éramos tão jovens, mas Deus deu sabedoria a eles para poder nos ajudar. E eu confesso que foram muitas palavras duras, mas que nos ensinou muito. O que eu quero te dizer é que quando aí mudou o tempo, mudou a igreja em questão de missionário, o que aconteceu? Entrou um presbítero e ele começou a falar que a gente tinha que pregar sobre amor, sobre paz, sobre isso. Sim, Deus é paz, Deus é amor. Não discordo hora nenhuma. Mas a gente tem que pregar aquilo que Cristo manda. E aquele presbítero, ele queria que a gente pregasse, só massageasse ego. E Deus tinha falado comigo e com meu esposo, pregue contra adultério, pregue contra fornicação, pregue contra orgulho, pregue contra soberba. E eu falava, Deus, mas o fulano me mandou falar isso, o Espírito Santo prega. E eu pregava. Quando eu pregava, era toda vez, eu já estava até cansada, eu já ia assim, já sabendo que eu ia levar xingamento. No final do culto, aquele presbítero, ele chegava, eu e o meu esposo, olhar. Xingava a gente demais. Porque eu não mandei vocês pregar isso, que não sei o quê, que não sei o quê. E chegou até um certo tempo onde eu falava assim, Deus, eu tenho que pregar isso? O Senhor falou que é pra me pregar, mas o fulano não quer deixar eu pregar. Aí sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Você vai pregar aquilo que eu te mando? Ou você vai ouvir o presbítero? Porque quando chegar no final do tempo, eu não vou descontar só dele não, eu vou descontar de você. E naquele momento, eu falei, não, Deus, pode deixar, eu falo o que o Senhor quer. Quem sou eu pra falar que eu não vou falar? Eu vou falar. E aí toda vez já era automático. Eu já ia até passar a linha já de uma vez, porque eu sei que eu ia ouvir xingo. E aí Deus começou a falar comigo, prega contra adultério, prega contra fornicação. E eu, Deus, mas por que o Senhor quer que eu pregue? Eu não tô entendendo. Mas eu preguei. Quando eu e meu esposo, nós mudamos de casa, e aí ficou um pouco mais difícil da gente ir para outra igreja. Então acabou que a gente estava procurando outros lugares pra gente ir, porque a gente não tem carro, não tem moto, então ia ser muito longe. Já era longe onde a gente morava, a gente demorava 2 quilômetros para ir e 2 quilômetros para voltar. Só que agora era muito mais. Então pensa comigo. Eu e meu esposo, principalmente era mais eu, porque meu esposo trabalha dia sim, dia não. Então eu ia na igreja, demorava 2 quilômetros para ir, voltava sozinha, porque não tinha ninguém para me levar. E aí, no final do culto, eu sempre era chamada a atenção porque eu falava da vontade de Deus. E ali, eu confesso que eu me magoei muito. Eu me feri tanto,
tanto, tanto, tanto, que eu não queria saber de igreja. Eu queria saber de Cristo, mas eu não queria saber da igreja. Até que o Espírito Santo virou para mim e falou comigo assim: Flávia, a igreja é como se fosse o campo de batalha. E aí eu não entendi, Deus. E o Espírito Santo começou a ministrar no meu coração assim, ó. Imagine comigo. E o Espírito Santo falou comigo dessa forma. Ele ministrou isso no meu coração. Imagine comigo. Uma guerra. Vamos supor que acontece uma guerra agora. E aí, tem o time meu e seu. Estamos juntos. E tem o time do inimigo. Aonde você vai? Vamos supor que eu me feri. Aonde você tem que me levar? Para a base. Aonde, se você se feriu, você tem que ir para a base. Para ser reabilitado, reestruturado, preparado novamente para mandar para o campo de batalha. Correto? A base é a igreja do Senhor. O campo é onde a gente vive o nosso trabalho, a nossa casa, o nosso serviço, tudo é a guerra. A base é o lugar de restauração. É o lugar onde você vai para ser reabilitado, para ser curado, para ser transformado. Para ser mandado novamente de volta para o campo de batalha. É esta que é a igreja. Para isso que serve, para curar, para transformar, para libertar. Só que muitas das vezes o inimigo, como fala aqui no joio, como fala o joio e o trigo, aonde fala em Mateus 13, 36, que fala sobre aonde o inimigo implanta joios dentro da base, implanta pessoas dentro da base, aonde ao invés de te ajudar, elas vão te ferir. Não para você ficar com raiva delas, mas para você ficar com raiva da igreja. É esse que é a artimanha do inimigo. E é isso que ele anda fazendo com muitas e muitas pessoas. Ele está usando muitas pessoas, joios, muitos joios, para poder ferir pessoas dentro da igreja, para que elas não saibam da palavra e não queiram buscar a Cristo novamente. Agora deixa eu te dizer uma coisa. Sabe qual que foi o resultado meu? Aonde eu não queria mais saber de Cristo, aonde quando o Espírito Santo ele falou isso comigo, ele ministrou sobre a base, os guerreiros, sobre a minha vida. Eu falei com Deus, Deus, eu tô ferida, muito ferida. Eu estou muito, muito, muito ferida. Porque, pensa, a minha infância inteira, eu via os meus pais, eu via isso acontecendo, a ponto que eu mudei, o meu pai saiu de casa, aí eu fui para o ministério, e aquele ministério teve as mesmas artimanhas, aonde eu fui para outro ministério, o inimigo usou outras pessoas, e eu tô assim, Deus, eu tô cansada, o que é isso? E o Espírito Santo falou comigo assim, não se preocupa com eles, se preocupa com você. Sabe o que o Espírito Santo falou comigo? Quando eu estava muito magoada, o Espírito Santo falou isso da base e dos guerreiros. E aí, devagarzinho, eu fui numa igreja aqui perto de casa, mas eu sabia que Deus me queria lá, porque o Espírito Santo havia me falado, Flávia, você vai para tal igreja. Só que eu não tinha mudado ainda, mas o Espírito Santo já tinha me dado um discernimento e um direcionamento para mim. Foi a cota de eu ir para mudar de casa, ir para aquela igreja, e foi a cota do meu esposo, porque ele também estava tão cansado da igreja, estava tão ferido também com a igreja, que ele não queria. Foi a cota de eu colocar o meu esposo na igreja que eu desabei. Eu falei assim, Deus, eu não aguento mais. Foi aonde eu senti, onde eu falei assim, não, agora ele tá no lugar seguro, agora eu vou desabar. E aí foi aonde o Espírito Santo, ele começou a ministrar no meu coração. Eu confesso, eu até me emociono, porque não é fácil. Não é fácil. Eu falo porque eu sei, eu te entendo. Não é fácil. Aonde você vê muitas pessoas criticando, apedrejando, mas sabe o que o Espírito Santo fala hoje para você? Continua, não desista. Não desista, porque o seu galardão está te esperando lá no céu. Ai, irmão, se você soubesse o tanto que Jesus te ama, não desista, não desista. Não foi à toa que você passou por esse vídeo, não à toa que você continua vendo esse vídeo. Jesus Cristo hoje, ele está indo aonde você está. E ele está te curando no nome de Jesus.
Mas eu te falo uma coisa. Quando eu estava em processo de cura, o Espírito Santo falou comigo assim: a igreja te feriu, mas só a igreja pode te curar. E eu confesso até hoje para você que eu ainda estou em processo de cura. Eu falo que nas últimas vezes que eu fui na igreja, antes de ser curada, que quando eu fui indo na igreja, todos os dias, eu voltava chorando. Agora você vai entender como assim, Flávia? Eu voltava chorando. Porque Deus estava me curando. Deus estava tirando toda a angústia. Deus estava tirando todo o trauma. Deus estava limpando o meu coração. E cada vez que eu chegava dentro de casa, eu me ajoelhava e falava: Deus, me ajuda. Porque eu preciso aguentar mais um pouco. Eu preciso aguentar mais um pouco. Preciso aguentar mais um pouco. E Deus está te dizendo: aguenta mais um pouco e se esforça mais. Continua, 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 continua. Eu não desisto de você. Eu estou com você. Eu estou contigo. Eu não sei o porquê que eu estou falando isso, mas Deus está me direcionando a falar. Faça, não se esqueça da igreja. Continua, busca, só vai encontrar cura na igreja. Porque é lá que Deus vai te curar. É lá que Deus vai te resgatar. Não abandone a sua fé. Não abandone a igreja, sabe por quê? É muito importante a gente estar no corpo de Cristo. Vou colocar o versículo aqui, onde a Bíblia fala que não tem como a gente participar, a gente ser de Cristo, mas não participar do corpo de Cristo. A igreja é o corpo de Cristo. É a mesma coisa de eu pegar o meu ou o seu corpo e falar assim: não, tá bom, eu quero ir para a igreja, eu quero aceitar Cristo, mas eu não vou ir para a igreja. É a mesma coisa de pegar o seu rim, de arrancar ele, o seu fígado, arrancar ele. É a mesma coisa de pegar o seu coração. Para que vai servir o restante se você não tem? Vocês precisam estar juntos. É isso que a Bíblia fala. Sabe por quê? Porque no céu vai ficar todos juntos. Quando Deus separar o joio do trigo, vão ficar todos juntos. Não tem essa de, o evangélico vai para o céu, o espírita não. Não. Porque o católico vai para o céu, mas o evangélico... Não existe isso. Porque a assembleia vai para o céu, mas a presbiteriana... Não. O corpo de Cristo. Aquele que aceita Jesus como seu único, suficiente Salvador. E que se batiza e declara que Deus é o Senhor, Jesus Cristo, que morreu numa cruz para salvar você e a mim. Esse sim vai para o céu. A Bíblia fala sobre isso. Então, o que eu quero te dizer é que não abandone a igreja. Por mais que seja difícil, vai se arrastando. Sabe aquela música? Eu não sei se você conhece, mas escute ela quando você terminar esse vídeo. Aquela música assim. Respira. É tudo que você precisa fazer neste momento. Você foi atingido, tá sangrando, tá doendo. E tudo que você precisa fazer é respirar. Respira. Eu vou atar essa ferida, não posso te perder. Eu recebi ordens do general e ele conta com você. A gente dá um jeito, mas assim você não vai ficar. Eu não tenho nojo de você, não é porque foi atingido que bom soldado não és. Eu sei do seu valor, eu vi quando lutou. Eu vou te ajudar a firmar os pés. Vamos, eu te levo pro acampamento. A guerra está longe de terminar. Silêncio, não diga nada, só faça respirar.
Se não der pra cantar, não canta. Se não der pra orar, não ora. Se não der pra andar, se arrasta. Só não pare de respirar. O exército precisa de você. E eu não vou deixar você morrer. Daqui a pouco a gente vai voltar pra casa. E eu te digo: respira, respira, respira. Deus está mandando você respirar. Respira. O exército precisa de você. E Deus não vai deixar você morrer. Mas Ele não quer que você pare. Ele não quer que você desista. Então volte para Cristo, porque Ele vai te salvar. A igreja te feriu? Eu vou te dizer a mesma coisa que o Espírito Santo me manda te falar, como Ele falou comigo. A igreja te feriu, mas a igreja vai te curar. Procure lugares onde a presença de Deus está. Peça a Deus direção e Ele vai te direcionar. Não se preocupa, Ele vai fazer. Se você der o primeiro passo, Ele vai fazer. Que Jesus Cristo te abençoe. Se você quer saber mais sobre esses vídeos, se você quer saber mais sobre Cristo, eu te convido a me seguir. Eu te convido a compartilhar com outras pessoas que precisam ouvir esta mensagem. Que Jesus Cristo te abençoe.